Bem, mais uma vez com todos os irmãos, para que nós possamos então, com as bênçãos dos mentores dessa casa abençoada, dos meus protetores, que na verdade é uma equipe só, fazer mais essa reflexão sobre o Evangelho. E hoje o nosso estudo está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 13, a beneficência. A beneficência, então, é esse ato de ajudar o próximo, de socorrer o próximo, né? Nas suas necessidades e nas suas dificuldades, né? E nós temos, na verdade, por beneficência, a prática da caridade material, que é dar o pão, o prato de sopa, o prato de comida, o leite, o agasalho. Mas, na verdade, em toda a prática da caridade, se não tiver amor, não é a verdadeira caridade. A prática da caridade, a prática da beneficência, né, que é a nossa palavra do nome da nossa lição hoje, ela tem que ser carregada de amor. Na verdade, é tão grande o amor que Jesus nos ensina, que toda a nossa vida tem que ser, então, uma prática de amor. Uma prática do amor que o Mestre nos ensina. Não é à toa que Jesus resume a lei de Deus nos 2 mandamentos: amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a si mesmo. E resume categoricamente que toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Nós, meus irmãos, nós precisamos meditar muito, né, na prática, no conhecimento da nossa doutrina, na vivência dos princípios que abraçamos, porque não dá mais para a gente alegar a ignorância que a gente não sabia. Primeiro, porque a lei de Deus, conforme nos ensina o livro dos Espíritos, está escrita na consciência do homem. É por isso que Jesus não deixou nenhum livro escrito, para que todos tivessem acesso à sua própria consciência. Nós precisamos aprender a buscar a nossa própria essência, a nos encontrar com a gente mesmo, com os nossos pensamentos, né, com as nossas ideias, os nossos princípios, né? Quem é que eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou. São as grandes indagações para as quais o Espiritismo dá resposta, conforme nós aprendemos com a leitura da introdução ao livro dos Espíritos. Mas é muito difícil, não é? Vai lendo página por página e vai ver que maravilha. Assim é o estudo da doutrina, assim é o estudo da lei de Deus. Meus irmãos, nós precisamos conhecer os princípios que nós abraçamos, nós precisamos conhecer o Evangelho de Jesus, nosso mestre, nosso governador divino, nosso guia e modelo, para que nós possamos então melhorar a nossa vida, fazer a nossa vida feliz. Ninguém pode ser feliz ignorando os princípios divinos. E é nesse conhecer os princípios divinos que nós vamos então compreendendo a necessidade de praticar a beneficência. Eu vou ler aqui, vou ler aos poucos esse item 13, é uma mensagem lá na instrução do livro dos Espíritos. O capítulo 13, os irmãos já sabem: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Para a gente praticar a caridade, para a gente praticar o bem, viver o amor do Pai, o amor que Jesus nos ensina naturalmente, sem ostentação, para a gente não pensar que basta a prática exterior para que os nossos deveres, com a nossa própria consciência, com o nosso próximo, os nossos deveres diante da lei divina
obra espírita está cheia de exemplos, de casos de irmãos que conheciam a doutrina muito, eram espíritas, mas não aproveitaram o tempo para a sua renovação interior, né? Então nós vamos perseguir esse raciocínio para a gente compreender bem a nossa lição. Chamo-me caridade, sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que todos deveis visar. Dei esta manhã o meu giro habitual e com o coração amargurado venho dizer-vos: ó meus amigos, que de misérias, que de lágrimas tendes de fazer, quanto tendes de fazer para secá-las todas? Em vão? Procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bons que velam por vós. Não sereis abandonadas, paciência. Deus lá está. Sois deles suas amadas, sois deles suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e volviam para o meu lado, os olhos arregalados de espanto, e eu lhes via no semblante que seus corpos, tirando do espírito, tinham fome. E que se é certo que as minhas palavras lhe serenavam um pouco os corações, não lhe reconfortavam os estômagos. Repetíamos: coragem, coragem. A gente lê e fala assim: mas isso é antigamente. Não, tem muita gente que não tem alimento direito. Tem muita gente que sofre, que às vezes não evolui conforme deveria evoluir, porque não teve ajuda, porque ninguém estendeu a mão para elas. Eu me lembro que quando eu comecei na doutrina espírita, porque eu nasci católica, lá no Lar Maria Lobato de Freitas, ali perto do Colégio José Inácio, lá no Rio Grande do Sul, porque o Lar Maria Lobato era lá. Mas teve que mudar, porque no plano espiritual, Maria Lobato é uma instituição que cuida de criança. E o povo tinha que começar o trabalho aqui, lá não tinha espaço. Então eu me lembro as primeiras lições que eu aprendi na mocidade, que eu comecei na juventude. A caridade ela é muito importante, porque enquanto a pessoa está com o estômago cheio, enquanto ela é socorrida com a comida, com o agasalho, ela tem tempo para pensar na sua vida, ela tem tempo de planejar a sua vida, e a espiritualidade superior aproveita aquele momento para dar ao espírito encarnado boas resoluções, boas ideias, para que daí possa vir a renovação espiritual. Então é por isso que a prática da caridade, a beneficência é importante, para dar aos irmãos sofredores que estão na prova da pobreza material a oportunidade de repensar e refazer suas vidas, porque nós sabemos que, por mais difícil que sejam as condições sob as quais o espírito tenha reencarnado, a reencarnação tem sempre uma finalidade feliz. Deus é amor. E Deus, nosso Criador e Pai, no seu infinito amor, nos concede a reencarnação, para que, com as provas que a gente tenha que enfrentar, a gente consiga condições melhores de vida, em todos os sentidos, condições melhores de vida moral, de vida espiritual, de vida material. Esse negócio de ficar sem ter o necessário para viver é muito difícil. Quantas pessoas no começo da sua vida aqui na Terra têm dificuldade material de toda sorte, começa das condições mais simples e mais humildes e consegue triunfar. É isso que nós precisamos auxiliar uns aos outros ao longo da nossa vida. Há recursos para todos.
há abundância para todos. A terra ainda não recebeu, eu não tenho números, mas a terra ainda não recebeu o tanto de habitante que tem capacidade de receber. E repito, ninguém precisa ficar nessa agenda. A vida confortável para todos. O que nós precisamos mudar é a nossa maneira de pensar. É preciso ver aquele que tem carência de recursos materiais como nosso irmão e nos comportarmos para com ele da mesma forma que nós gostaríamos que eles se portassem para conosco. É esse estender a mão, é esse dar o socorro, para evitar que muitas vezes o espírito tenha mais uma queda moral, vá para o caminho do vício, vá para o caminho do crime. Muitas vezes o espírito permanece naquela situação de perigo, aguardando que alguém se lembre deles. É isso que acontece no livro Nas Telas do Infinito, na primeira história, onde Dr. Bezerra de Menezes mostra para Ivone Pereira, durante um dos seus desdobramentos, a história da Palmirinha, né? Então, a Palmirinha numa outra vida, não, vou começar com isso, no final, agora começa. Dr. Bezerra levou Ivone Pereira durante um desdobramento, um sono que ela dormiu à tarde depois do almoço, no livro Nas Telas do Infinito, levou a Ivone Pereira para uma favela do Rio de Janeiro, onde há um casebre onde tinha uma moça tuberculosa agonizando, em extrema pobreza, e junto dela os irmãos pequenininhos, eram órfãos. E a moça estava em condições muito dolorosas. E com muita ajuda, o Dr. Bezerra foi inspirando as crianças até que eles foram buscar umas freiras, umas religiosas, para poder ajudar a moça, que só estava esperando que os irmãos pequenos fossem socorridos para que ela pudesse desencarnar. E vendo aquela condição tão triste, a moça desencarnar, sem ter uma cama, sem ter um leito adequado para descansar o corpo enfermo, sem alimentação, sem familiares para socorrê-la. E Dr. Bezerra então vai explicar para Ivone o porquê que aquela jovem estava desencarnando então em situações tão dolorosas. Uma outra existência, ela se chamava Palmirinha, e Palmirinha havia então reencarnado para viver num ambiente humilde e triste, para dominar antigos vícios, antigas tendências de outras existências. E órfã desde cedo, sua mamãe Dolores era bordadeira para as senhoras ricas da sociedade. E elas passavam então muitos dias bordando, tudo à mão, não é igual hoje, tudo à máquina, industrializado, né? E muitas vezes lhes faltava o necessário. E Palmirinha tinha dentro de si o sonho dourado de largar a pobreza e pertencer à alta sociedade. Mas a realidade de Palmirinha era outra. Havia dias em que ela, a mãe e os irmãos menores não tinham nem mesmo o que comer direito. E de certa feita em que ela e a mãe dela trabalharam dias e dias para terminar um rico enxoval de uma madame, e não conseguindo concluir o serviço, a mãe dela disse para ela: minha filha, não há outro jeito, você vai à casa da madame e peça a ela um adiantamento para eu terminar as costuras. E ela foi, e a madame não foi nem conversar com a Palmirinha, mandou os outros criados dizerem a ela que naquela casa não se pagava o trabalho antes dele ser concluído. Palmirinha saiu de lá louca de raiva e de ódio, foi a gota d'água, jurando que nem ela e nem os filhos dela passariam mais por aqui.
Palmeirinha tinha um noivo da sociedade, um admirador, né, que na verdade, vendo os hábitos, os comportamentos estouvados de Palmeirinha, chegou à conclusão que era muito mais fácil fazer dela sua amante do que sua esposa. E naquele dia, ele disse para Palmeirinha que ou ela iria viver com ele, ou então ele iria abandoná-la para sempre. E Palmeirinha foi, passou a noite com ele. No outro dia, entrou em casa, entregou o dinheiro que a mãe precisava, uma pequena fortuna, que dava para ela viver durante uns dias com os filhos pequenos, e desapareceu. Ela nem foi entregar, ela mandou o empregado, o rapaz entregar. A partir daí, Palmeirinha vai viver uma vida desregrada, cheia de problemas, e se transforma então numa famosa cortesã do Rio de Janeiro. Então, a partir daquele momento, quando Palmeirinha vai ficando mais velha, né, já tomada por doenças, por falta de cuidado com o corpo, com a saúde, porque confiou muito na beleza física, Palmeirinha então começa a pensar nos seus, porque ela nunca mais teve contato com a mãe. A mãe conheceu um senhor bondoso e modesto que se casou com ela e a levou para uma fazenda no interior. E Palmeirinha viveu o resto dos dias sozinha. Então, quando Palmeirinha se lembrava dos seus e lembrava da mãe sofrendo com os irmãos pequenos, Palmeirinha passou a cuidar de algumas mulheres pobres com filhos pequenos, porque Palmeirinha era uma cortesã que explorava os senhores ricos da mesma forma que ela era explorada. E ela então começou a acordar, começou a ajudar aquelas mães que estavam na mesma situação da sua mãe, com filhos pequenos. Palmeirinha desencarna então, e depois de muita luta no plano espiritual, tem essa existência que a gente acabou de narrar, que é onde ela vai desencarnar tuberculosa. Essa história é importante porque exemplifica que a gente tem que esforçar para a gente colaborar com quem está ao nosso lado, não de maneira mecânica, porque quando a gente ajuda, né, dando prato de comida, dando o que a pessoa precisa e nem olha para ela e nem percebe que ela é nosso semelhante, a pessoa é socorrida, né? Mas nós não tiramos a nota que a gente precisa tirar com o plano espiritual, com a nossa própria consciência. É preciso, então, socorrer aquele que sofre em todas as suas necessidades. E cada vez mais, a necessidade da beneficência, a necessidade da prática do amor, aí nós vamos lá para a benevolência, que é a caridade moral, se faz mais presente. Nós, nessa virada de era, passando de mundo de regeneração, de mundo de expiação e de prova para o mundo regenerador, uma das bandeiras sobre as quais a gente precisa se alistar, né? A vestir a camisa, né? Conforme nós dizemos assim, popularmente no nosso vocabulário, a bandeira da caridade, prática da fraternidade incondicional. Nós precisamos de arrumar maneiras, descobrir maneiras para instruir o nosso próximo, para dar tratamento àquele que continua marginalizado. Porque quando nos fala Leonelino no livro Depois da Morte, quem tem que reformar a terra que nós queremos somos nós mesmos. Para reformar a terra, para reformar o planeta, os seus habitantes precisam mudar de vida, precisam melhorar a sua condição moral, a sua condição inteligente. É a inteligência colocada a serviço do Pai. Quando a gente lê o livro Cartas de uma Morta, onde fala da vida de outros planetas, por que em Saturno, por exemplo, os seus habitantes transformaram esse planeta num dos melhores lugares do universo para se viver? É porque em mundos mais felizes do que a Terra, em mundos onde os seus habitantes já atravessaram o círculo de
dor e de sofrimento que ora assola a humanidade em todos os cantos, em todos os confins do planeta, ele foi substituído pela prática da verdadeira caridade, pela prática da beneficência e pela prática do amor. Então, o mundo de regeneração é ainda um mundo de transição, onde os seus habitantes têm provas, mas onde as provas são vividas através do auxílio mútuo, é ajudando aquele que está junto de nós, é fazendo o que nós pudermos para aliviar a dor do nosso semelhante, a fome, a ausência de amor, a ausência de uma palavra amiga, uma visita fraterna, quando as condições assim o permitir, vivência do amor em todas as suas modalidades. É assim que nós vamos mudar o mundo. É assim que o nosso planeta vai se transformar num lugar realmente bom de se viver, onde quando a gente sair de casa, a gente não vai precisar ter medo de violência, onde quando a gente sair de casa, nós não vamos ver pessoas de todas as idades pedindo na rua, pedindo no trânsito, né? Pessoas em desespero porque estão no vício, porque não têm o que comer, porque nós vamos então, na medida em que a dor for se tornando maior. Por isso, o convite que o Mestre Jesus nos faz, sem cessar, há mais de 2000 anos, para que nós possamos viver o amarás o teu próximo como a ti mesmo. É preciso que a gente coloque em prática. Ah, mas eu posso fazer o pouco. Então, cada um tem que fazer o seu pouco. O que não pode acontecer é que a maioria não faça nada. E eu peço perdão pelas minhas palavras, que a maioria não faça nada. É preciso parar de julgar. Então vejam que a nossa sociedade não oferece trabalho nesse momento para quem não tem estudo, para quem é analfabeto, para quem nunca foi numa escola. Ah, mas isso não existe mais. Existe. Nós temos a nossa Casa da Sopa lá no Celebridade, perto do bairro Morumbi. Vem gente de todas as regiões do país e habitam nos assentamentos. Gente jovem, mulheres com os filhos, famílias inteiras, não tem qualificação profissional, não tem estudo, não sabem ler. E esse povo precisa viver, esse povo precisa comer, eles precisam cuidar da sua saúde. Eles são nossos iguais, eles são nossos semelhantes. Então, meus irmãos, pensemos muito, analisemos bastante o que é que nós estamos fazendo para que o nosso semelhante tenha vida melhor, né? Alimentar o estômago, a alimentação é muito necessária, mas nós precisamos unir as nossas forças, a nossa inteligência para promover quem está nessa situação. Então, aqui esse Espírito vai falar, né, que vem, ajuda. Quando viu o sofrimento daquelas mães, ele tomou consciência de que se podia ajudar moralmente, não podia ajudar materialmente, não podia dar comida para alimentar a fome. Então esse Espírito vai, carita, o Espírito é carita, vai para toda parte estimular a beneficência, vai para toda parte estimular os corações generosos, para doar amor, doar alimentação, doar agasalho, para socorrer os que precisam, para socorrer os que necessitam. Toda ação meritória dá fruto. E é muito bonito quando ela fala aqui que: mas se peço, também dou e dou muito. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore, onde todos vós vos saciareis. Vede quanto é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide e colhei, apanhai todos os
dessa magnificente árvore que se chama a beneficência. No lugar dos ramos que eles tirardes, atarei todas as vossas boas ações que praticardes, e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo. E ele a carregará de novo, né? E ele a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaurível. A beneficência não se esgota. Uma atitude beneficente provoca outra, e outro ajuda, e outro ajuda. A prática da caridade é contagiosa. Pratiquemos a caridade sem cerimônia, sem moderação, conforme nós costumamos dizer muitas vezes. É preciso aprender a amar o semelhante. É preciso aprender a pensar que cada um dos pedintes, cada um daqueles que estão perdidos e desorganizados na vida, na verdade estão precisando de uma oportunidade. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sobre a língua viva. Nada temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Carita, martirizada em Roma, Leão, 1861. Emmanuel tem uma mensagem aqui nessas que eu selecionei, né? É do livro da Esperança, que fala então do exercício do bem. Ele diz o seguinte, que nós temos muita moderação, muito planejamento quando é para fazer o bem. Quando alguém chama a gente para a gente fazer o bem, para a gente praticar uma ação que realmente vai ajudar o nosso semelhante, nós temos muitas desculpas. A gente não está preparado, né? Ainda não é hora, vai aguardar o momento adequado, ainda não está em condição, aí a gente põe muitos obstáculos. Mas quando é para praticar uma ação menos responsável, menos digna, quando é para fazer o mal, a gente nunca pensa. A gente está sempre pronto. A gente age sem pensar nas consequências, porque a gente faz as coisas primeiro, depois que vai analisar o que fez. Então, a gente precisa pensar nisso. E tem uma outra conhecida história de um pão que está no livro também, no livro O Espírito da Verdade, a história de um pão, né? Então, nesse livro, História de um Pão, tinha um senhor muito rico, né? E ele não gostava de praticar a caridade, não. Então, lá perto da casa onde ele morava, uma casa grande, bonita, uma casa de fazendeiro rico, né? Tinha uma padaria. Todo dia ele ia lá buscar o pão quentinho para ele tomar o café da tarde. E lá nessa padaria ficava um menino muito pobre, maltrapilho, mal cuidado, sofredor. E o menino pediu um pão para ele. Esse menino não me dá sossego. Só daqui, moleque, me dá sossego. E assim foi um punhado de ano. Quando foi o dia, o menino estava numa fome que não estava aguentando mais nem andar. E vem lá o fazendeiro e falou assim: eu vou ter que pedir isso. Moço, eu estou com muita fome. Moço, me dá um pão, moço. Moleque, mas eu já falei para você me dar cedo, moço. Eu estou com tanta fome que eu não estou aguentando mais. O senhor me dê esse pão hoje, eu vou sumir daqui, senhor. Eu nunca mais vou ver o senhor nunca mais vai me ver. Eu nunca mais vou incomodar o senhor. Com muito custo, o homem deu pão para o menino. E o menino desapareceu. O tempo passou. O homem desencarnou, chegou lá no plano espiritual. É claro, não praticava a caridade, não aprendeu a amar, não aprendeu a servir, sofreu muito no plano espiritual. Aí chegou um dia que ele precisava reencarnar. E os espíritos superiores foram ver na ficha dele quem é que devia a ele algum favor, por alguma ajuda que ele tivesse dado, para quem ele pudesse pedir o sacrifício de recebê-lo como pai. Nada.
não achou nada na ficha dele. Ele não ajudou ninguém, ele não serviu ninguém, ele não praticou a caridade, nem a benevolência, nem a beneficência, nada. Não aprendeu a perdoar outros. Mas não é possível. Será que ele vai encarnar? Que quem é que vai ser pai e mãe dessa criatura, meu Deus do céu? E nada, e procurar, e revisar essa ficha. Vamos ver. Escuta, nós estamos precisando de conversar com você. Você nunca ajudou ninguém na terra? Não, nunca ajudei ninguém. Você tem certeza? É porque nós estamos achando quem vai ser seu pai, quem vai ser sua mãe. Né? Você está numa situação muito difícil, não tem esse como você reencarnar assim. Pensa um pouco aí, você realmente não ajudou ninguém nessa vida sua? Aí ele lembrou do menino, aquele menino assim, contou a história. E a espiritualidade localizou, pelos recursos do plano espiritual, localizou o menino aqui na Terra, que agora era um adulto, ou um operário humilde, simples, de bom coração, um lar pobre, bem constituído. Ele falou, só tem esse. E foi mandar os mensageiros na Terra conversar com aquele menino que agora era um senhor durante o sono. E falou que o fazendeiro estava numa situação muito dolorosa e que se ele aceitava ser pai daquele homem, ele era um homem muito bom, tinha um coração bom, guardou aquela raiva no coração e falou, aceito. Então, até para a gente reencarnar, a gente precisa. É assim que as coisas mudam de figura. Aquele homem rico agora seria filho de um operário e com certeza passaria por muitas dificuldades, considerando o conforto que ele vivia antes, né? Tem uma outra história, e a última que eu vou contar, que eu ouvi essa história muitas vezes assim que eu comecei na doutrina, lá no Lar Maria Lombardo. Então tinha um senhor que era muito rico e não gostava da caridade. Era assim, não gostava de praticar a caridade. Quero dizer a todos os irmãos que eu estou dando exemplo de gente rica que não praticava a caridade, mas é só rico que não pratica a caridade? É só rico que não pratica a caridade? Não. Tem pobre que não pratica, não. Para praticar a caridade não precisa ser rico. O pobre pode praticar. Não é só espírito evangélico, católico, todo aquele que acredita em Deus, aquele que ama seu irmão, aquele que sabe que nós precisamos uns dos outros, pode praticar a caridade. É uma coisa maravilhosa. É por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fala assim, eu não vou afirmar que fora da igreja não tem salvação, porque senão eu estou causando uma separação entre as pessoas. É preciso dizer, é preciso saber que fora da caridade não tem salvação. Fora da caridade não há prática do amor. Caridade é amor incessante, né? Então todos podem praticar a caridade. Todos podem ser beneficiados pela prática da caridade. Então o Senhor não gostava de praticar a caridade. Ele era uma pessoa muito sistemática. Quando foi um dia, conheceu uma moça bonita, cheia de qualidades, e ficou muito feliz porque resolveu se casar. E deu uma festa imensa, cheia de fartura para os amigos e familiares. E no meio dessa festa, chega lá um empregado e fala, senhor, eu quero pedir licença do patrão, mas eu preciso te falar uma coisa. Fala, o que foi? É porque tem uma senhora humilde lá no portão pedindo o senhor ajuda para ela cuidar do filho dela que está doente. Eu falei, não é possível uma coisa dessa, mas nem no dia do meu casamento eu tenho sossego. Mas ele não queria discutir, porque ele realmente foi muito feliz com o casamento. Ele pegou uma boa quantia de dinheiro e falou para o empregado, falou, hoje não é dia de eu discutir com ele. Vai lá, entrega esse dinheiro para cima. E ele entregou. E aí passou um tempo, a vida sempre passa. O nosso verdadeiro lugar não é aqui na terra, é no plano espiritual. E o Senhor desencarnou.
E como ele não acreditava na caridade, como ele não aprendeu a amar ninguém, ele chegou no plano espiritual cego e viveu nessa escuridão muito tempo, muito tempo. Quando foi um dia, lá naquele lugar de tanto sofrimento, o homem viu uma luz imensa, distante, mas muito distante, no fim do túnel, digamos assim. Ele falou, eu estou perdido aqui mesmo, eu vou ver o que é essa luz. Aí ele foi, andou, até chegar no meio lá onde estava essa luz. E ele chegou lá, a luz estava em volta de uma senhora, toda luminosa, humilde. E ele falou assim, mas eu não te conheço. O que você está fazendo aqui? Você veio me chamar? Ela falou, vim. Por quê? Porque você foi o meu refúgio na velhice. A sua ação me deu conforto. Mas como? Porque no dia do seu casamento, eu fui lá te pedir socorro para tratar do meu filho que estava com uma doença muito grave. Você me deu dinheiro, eu cuidei dele, ele sarou e foi o meu conforto na velhice. E por isso eu devo a você a minha velhice cheia de conforto e do amor do meu filho. Então, a caridade, o bem praticado, tem frutos maravilhosos, frutos de valor infinito, frutos de valor eterno e de valor espiritual. Então, nós, para fazer a nossa vida feliz, que quando a gente faz o bem para o próximo, quem primeiro recebe o bem é a gente, porque a gente fica feliz com a consciência da gente. A prática da caridade, ela é contagiosa. Comecemos a praticar a caridade, doando para o próximo que a gente gostaria que doasse para a gente mesmo. Se vai dar uma comida, dá uma comida em boa qualidade. Se vai dar uma roupa, só doa aquela roupa se ela tiver condição de ser vestida por alguma pessoa. Lava a roupa, enxágua no amaciante. Se é o sapato, lava o tênis. Não entrega sujo não. É uma pessoa que vai calçar. Se vai dar alimento, verifica a validade dos alimentos, se não tem nada perdido, se não tem nada estragado. Pensa que entre, vamos pensar todos nós, que entre aqueles que vão receber aquele alimento, pode estar um ente muito querido nosso de outras vidas, pode estar alguém que nos foi muito caro em outras situações. Então, que o amor de Jesus possa envolver os nossos corações, nos tornar pessoas melhores, que façam da prática da beneficência um ato comum nas nossas vidas, que nós façamos isso. Muito obrigada a todos, agradeço a Deus, agradeço a Jesus, agradeço a espiritualidade superior que vela por nós e que nos abençoe nessa lição. Muito obrigada.